Olá pessoal do canal Teologista, mais uma vez aqui, pastor Pedro Slavelli. Queria colocar aqui uma fala, de alguém que está fazendo um vídeo e ele vai dar aqui, falar algumas coisas. Eu queria comentar em cima disso, tá bem? Vamos ouvir o que ele está falando? Quantos são os mandamentos? São 10. São 10 os mandamentos. Você conhece eles? Bom, você pode olhar em Êxodo capítulo 20, versos 3 a 17, lá estão todos os 10 mandamentos. Você pode olhar também em Deuteronômio capítulo 5, lá estão eles numa forma mais abreviada. Aí Só estou colocando esse pequeno corte, da fala dele aqui, justamente para introduzir um assunto que muitas vezes confundem muito, a cabeça daquele que quer fazer realmente a vontade de Deus. Você viu aqui que ele citou, o Velho Testamento e para falar ali dos 10 mandamentos, nada contra, realmente é bíblico, está ali. Mas o cristão hoje ele deve seguir os 10 mandamentos? Essa é a grande pergunta, a grande questão que eu quero discutir aqui com vocês. Vocês podem fazer a sua colaboração, comentando, fazendo ali perguntas, pode criticar, não tem problema, tá? Desde que você faça de uma forma que seja amigável, tá bom? Olha, o cristão, ele tem o Velho Testamento como divino. Nós temos, nas nossas Bíblias, cristãos bíblicos respeitam tanto o Velho como o Novo Testamento. Mas a grande pergunta, o que eu quero trazer aqui, o pensamento, o cristão ele deve buscar beber lá no Velho Testamento orientação para o seu modo de vida, o estilo de vida, como é que ele deve se achegar a Deus, como é que ele faz isso? O cristão, ele vive sob a nova aliança. Esses 10 mandamentos que ele falou aqui, eles estão inseridos na antiga aliança. E tem um texto bem interessante que eu quero trazer aqui para vocês, que está lá em Hebreus capítulo 8. Olha só o que diz ali os versículos 6, 7, 8 e 9. Diz assim: mas agora alcançou ele ministério tanto mais excelente. Esse ele é Jesus Cristo. Quanto é mediador de uma melhor aliança, que está confirmada em melhores promessas. Porque se aquela primeira, antiga aliança, se aquela primeira fora irrepreensível, nunca se teria buscado lugar para a segunda, porque repreendendo os judeus nesse caso, lhes diz: eis que virão dias, diz o Senhor, em que com a casa de Israel e que com a casa de Judá estabelecerei uma nova aliança, não segundo a aliança que fiz com seus pais, no dia em que os tomei pela mão, para os tirar da terra do Egito. Como não permaneceram naquela minha aliança, eu para eles não atentei, diz o Senhor. Então aqui Hebreus, ele está dizendo que Deus, ele estabeleceu uma aliança com o povo judeu. Porém, o próprio povo judeu, ele não se atentou para essa aliança, ele não obedeceu essas alianças. Inclusive, os 10 mandamentos estão inseridos nessa antiga aliança. É o que a gente, a grosso modo, chamamos de Velho Testamento. A gente chama de Velho Testamento e de Novo Testamento. Então, a igreja cristã, ela está debaixo de qual aliança? Da
nova aliança. Nós vivemos sob a nova aliança. E essa nova aliança, segundo o próprio livro aqui de Hebreus, diz que ela é melhor, é uma aliança melhor, porque ela é confirmada em melhores promessas. Então, quando um cristão ele quer servir a Deus adequadamente, para qual aliança ele deve atentar? Para a antiga ou para a nova? É óbvio, né? Nós vivemos sobre uma nova aliança, a aliança firmada sob o sangue de Cristo. Ele é essa pessoa, né? Ele é o nosso novo ministro. Ele está ministrando essa nova aliança sobre o seu sangue. Então, quando você vê cristãos querendo misturar alianças, né? Fica complicado, porque Jesus também ensinou na parábola dos odres, né, que um odre velho ele não pode conter vinho novo, que é uma figura da velha aliança com a nova aliança, né? Quando a gente mistura, os dois acabam se perdendo, porque você não consegue viver dentro de uma antiga aliança e ao mesmo tempo servindo numa nova aliança. Você acaba vivendo uma vida confusa. E é isso que a gente acaba muitas vezes vendo, né? Então entra aí a questão de sábados, de comida, coisas da velha aliança, coisas que hoje elas já não estão mais prescritas para o cristão, para a igreja. Então hoje uma igreja que quer viver de acordo com a verdade presente, com a verdade revelada por Deus, ele deve observar para as leis da nova aliança. E aí sim ele consegue viver uma vida adequada, né? Uma vida real, pensada por Deus, né? E não mais tentar misturar as alianças. Porque, segundo Jesus, né, quando você coloca vinho novo em odres velhos, os odres acabam se rompendo e o vinho novo é derramado, ou seja, tudo é perdido. Então nós cristãos, né, vivemos sobre a nova aliança. E é isso que deve direcionar, né, a nossa vida, nosso serviço, a nossa adoração, o nosso relacionamento com Deus. Ok? Quer comentar? Pode comentar ali, fazer os seus apontamentos e a gente pode estar ali dando respostas, conversando também. Tá bom? Deus abençoe e até a próxima.